Olá, estudantes da disciplina Linguagens Formais do curso de Engenharia da Computação da Universidade Federal de Goiás, semestre letivo 2018-1. Aqui quem fala é o professor Vanderlei de Souza Alencar e nós estamos tratando do capítulo 3 sobre expressões regulares e linguagens. Nós estamos agora na nossa quarta parte. Nós já tratamos sobre a introdução, sobre as expressões regulares, a relação de autômatos finitos e expressões regulares. Agora nós vamos só relembrar um pouquinho a respeito das aplicações das expressões regulares e falar sobre as leis algébricas para essas expressões regulares. E aí destacar com vocês, finalizando, quais são os exercícios desse capítulo e as indicações bibliográficas para que você possa, por meio de um estudo direcionado, aprender mais, na seção Saiba Mais, sobre esse tema. Então vamos lá. Nós já falamos lá no início que existe um grande número de aplicações para as expressões regulares. Então vamos só relembrar, Nós lembramos que a busca por padrões em textos está numa das origens das expressões regulares, utilizadas no sistema Unix, por exemplo, em aplicativos como o grep, onde você pode especificar uma expressão regular e ele localiza quais são os textos dentro de um certo escopo que você tem atendendo aquele padrão. Essa é uma maneira. Uma outra situação de aplicação é que durante o processo de construção de compiladores, durante a fase que nós chamamos de análise léxica, eu posso definir expressões regulares que representarão tokens, ou seja, átomos da linguagem para a qual eu desejo construir o compilador. Então é uma outra aplicação de expressões regulares. Nós já havíamos citado casos como buscadores, em ambientes de web e outra infinidade. Aqui é só para relembrar essas possibilidades de aplicação de expressões regulares, Então a partir disso, nós vamos agora avançar para as leis algébricas que podem ser aplicadas sobre as expressões regulares. Então, é muito útil quando eu estou lendo, quando eu estou manipulando uma expressão regular, eu conseguir, por meio do uso de leis algébricas que são aplicáveis sobre essas expressões, simplificar aquela expressão. Às vezes eu tenho uma outra expressão mais simples que represente a mesma linguagem, que denote, que especifique a mesma linguagem. E para chegar a essa expressão eu vou poder usar algumas dessas leis. Então eu posso dizer assim, uma expressão regular E1 é dita equivalente a outra expressão regular E2 se ela especifica a mesma linguagem que E2. Então, duas expressões regulares, apesar de diferentes do ponto de vista da sua formação, da sua estrutura, mas se elas especificarem a mesma linguagem, eu vou dizer que essas são expressões regulares equivalentes. Normalmente o que eu vou ter é que uma delas será considerada mais complexa, mais difícil de ser lida e entendida, e outra mais simples. Essa mais simples, é claro que é sempre a que eu tenho normalmente interesse em utilizar, exatamente pela sua estrutura de mais fácil compreensão. Então, para isso, eu vou aplicar exatamente leis algébricas que me permitam converter uma em outra, converter uma expressão em outra e achar a expressão equivalente. Quais são essas leis? Algumas. Então, primeira, olha, se você tiver sempre agora aqui, essas letras maiúsculas vão simbolizar expressões regulares. Eu posso dizer que L mais M, ou seja, expressão regular L,
mais expressão regular M é a mesma coisa de dizer M e L. Então eu posso fazer a comutação da ordem de expressões. Isso não altera o sentido da expressão. Se eu tiver três expressões regulares L, M e N, eu posso tranquilamente fazer a associativa. Então, L mais M com mais N é a mesma coisa de manter L e transferir o parêntese para M e N. A mesma coisa vale se eu tiver o ponto que é o operador de concatenação. Então, eu posso mover, né, o parêntese de LM, levando para M e N, e a expressão continua sendo idêntica, continua sendo equivalente à anterior. A identidade entre expressões. Então, L ou vazio, vazio ou L, resulta em L. Epsilon concatenada com L, ou L concatenada com Epsilon, ou seja, o Epsilon concatenado à esquerda ou à direita, também não altera L. Então eu tenho aqui a identidade, né? A expressão vazia, né? Para o operador de união e o Epsilon para o operador de concatenação. Outra, chamada de aniquiladora. Então, se eu tiver L, concatenação vazio, né? Vazio, concatenação L, isso sempre vai resultar em vazio, ok? Então, eu aniquila com a linguagem L, né? Com a expressão regular que denota uma certa linguagem. Então, a distributiva, L concatenado com M mais N é concatenar L com M e unir com a concatenação de L com N. Isso aqui pode ser feito tanto à esquerda quanto à direita. Essa é a propriedade da distribuição, a distributiva em relação a expressões regulares. A idempotência, olha, L unido com L continua sendo L. Né? Leis de fechamento, que nós já estudamos anteriormente. Né? Então, se eu pego L asterisco, asterisco novamente, ou seja, asterisco do asterisco, eu posso simplesmente escrever L asterisco. Vazio asterisco resulta sempre em epsilon, certo? Então, fechamento lá mesmo de um conjunto vazio, nós já tínhamos visto isso também. Né? Se eu tiver epsilon asterisco, isso é epsilon. Quando eu uso o mais, eu estou dizendo que a ocorrência tem que ser pelo menos uma vez, né, daquela expressão. Então, L concatenado com L asterisco ou L asterisco concatenado com L é a mesma coisa que L mais, certo? Também usando aqui lei de fechamento. Continuando, L asterisco também é a mesma coisa de epsilon com união com L mais, porque essa aqui, L asterisco, é a L mais a qual eu uni, eu incluí a epsilon, certo? Mesma coisa quando eu coloco parênteses. Então eu tenho aqui algumas expressões de equivalência. Olha, L mais M asterisco, eu posso transformar numa dessas duas expressões. Aí você já vê que o que era união se transforma em concatenação. Da mesma maneira que o que era concatenação com asterisco se transforma numa união de duas expressões. Esse caso aqui, claro, é o caso mais complexo, é normalmente aquele que a gente tem maior dificuldade em memorizar, então normalmente a gente acaba por mantê-lo anotado, né? Para quando eu precisar usar, eu ter sempre essa recorrência em mãos que me facilite a conseguir converter uma expressão regular em
outra expressão regular mais simples, né? Mesma coisa acontece quando eu tenho L asterisco mais M e mais um parêntese aqui com asterisco. Então, ver aí as equivalências, né, entre essas expressões, tá bom? Então, aqui eu apresento algumas variações delas, né? Então, todas essas, normalmente, a gente acaba por manter anotações de recorrência, né? Se eu tenho L como uma expressão, nós já vimos o operador de interrogação, então eu posso dizer que L, interrogação, eu posso falar que é epsilon mais L, certo? E, por fim, nós chegamos exatamente aos exercícios do capítulo, no qual vocês poderão praticar várias conversões entre autômatos e expressões regulares e autômatos, manipulação de leis algébricas entre expressões regulares. Então, isso está lá disponível na plataforma de educação à distância do INF, na área da nossa disciplina, para que vocês tenham acesso e possam aprofundar os estudos a respeito de expressões regulares e linguagens. Então, acessem a plataforma, né, ead.inf.fg.br, na qual você está cadastrado na disciplina de linguagens formais, e lá acessem aos exercícios desse capítulo. Para que você saiba mais, há uma infinidade de materiais de referência. Aqui eu destaco dos nossos livros textos, né, do Hopcroft, Ullmann e Motawani, capítulo 3, que fala sobre expressões regulares e linguagens, que foi exatamente a base de desenvolvimento desse conjunto de slides para essa aula, né? O livro do Sipser também, no capítulo 1, fala sobre expressões regulares e linguagens regulares especificamente. O livro do Vieira, que fala sobre máquinas de estados finitos, dando a ênfase lá nos autômatos, né? Uma referência aqui de um website que trata também diretamente desse assunto, né? E aí alguns livros, né, que abordam expressões regulares, né? Do Fitzgerald, Regular Expressions, né? Também Mastering Regular Expressions, outro que é o Regular Expressions Cookbook, todos relativamente recentes e que tratarão desse tema. Finalizamos assim o nosso capítulo, finalizamos a nossa videoaula e bons estudos para todos vocês.